Amém, amém, amém. Quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 1. A gente vai ler nessa noite o verso 7 e 8, para essa meditação acerca de Natal. E como eu já dei o spoiler para o Alexandre, a gente vai para João Batista. Marcos 1, de 7 a 8, diz assim, falando sobre João Batista. Para quem não sabe, João Batista, ele é considerado o último profeta da antiga aliança. Embora ele esteja ali no Novo Testamento, ele é um profeta que profetiza ainda na expectativa do Messias se manifestar e aparecer. E diz assim, Marcos 1, de 7 a 8, esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, ilumina a nossa mente para a gente discernir o Teu Evangelho, o sentido e o significado do Natal, Pai. Que em nome de Jesus sejamos inspirados por Ti nessa noite, para podermos anunciar as boas novas que existem, que são reais, que tocam o coração dos seres humanos. Esse lugar, essa experiência, para onde cada canção, cada luz, cada decoração aponta, que a gente possa dividir a boa notícia, Pai. Ilumina a nossa mente, para sermos inspirados pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, Natal é um tempo em que a gente celebra o nascimento do nosso Senhor Jesus. Natal é o tempo em que a gente celebra o nascimento do Salvador que nos dá esperança. Natal é o momento em que a gente acende luzes, em que a gente tem árvore, em que a gente tem cantata, em que a gente tem musical. É o tempo, principalmente para a igreja cristã, em que a gente fica naquela expectativa de ver as luzes iluminando a cidade, esse tempo gostoso, esse tempo de ceia natalina, em que a gente celebra que Deus, Ele nasceu em Jesus Cristo. E que principalmente em Jesus Cristo a gente consegue discernir aquilo que há de mais importante acerca de Deus. Esse é o Natal, essa é a festa, é isso que representa esse momento tão especial, essa memória de que um dia Deus nasceu, encarnou em Jesus de Nazaré, e lá em Belém, daquele jeito absolutamente humilde como a gente conhece, o Salvador nasceu. O Salvador nasceu e surpreendeu absolutamente todo mundo. Porque ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu como gente, ele chorou, ele se alegrou, ele vivenciou a experiência de vida, cumpriu ali o seu ministério e um dado momento foi para a cruz, por tanto nos amar, esse nascimento, esse momento inicial, essa é a expressão do Natal. Agora, meu ponto aqui nessa noite com vocês, nessa meditação, é como nós devemos viver a experiência de Natal nas nossas vidas. Como eu disse, a gente no Natal, a gente canta, a gente faz musical, a gente decora a igreja de um jeito diferente, a gente coloca na nossa casa uma árvore de Natal, não sei se você tem esse hábito, a gente estava bem atrasadinho, a gente fez isso hoje, mas valeu a pena, porque a Anne ficou em êxtase, ela estava muito alegre, né? E a gente mostrou para ela, um dos enfeites era um anjinho assim, né? Pendurado, né? E ela falou, nossa, que anjinho lindo! Eu achei assim a coisa mais linda do mundo, né? E a gente fica ali babando com as crianças, na noite, presente, etc, etc, etc. Mas irmão, irmã, o que significa na prática a gente vivenciar o Natal?
experimentarmos a época natalina. E eu queria dizer para vocês e para mim, para todos nós aqui nessa noite, que nós precisamos ser profetas, como João Batista, para poder profetizar que o Salvador chegou e nasceu. Não basta, uma vez por ano, a gente fazer as comemorações gostosas e lindas que a gente faz, que é muito gostoso. Viver a experiência do Natal envolve mais do que ler sobre o Natal, envolve mais do que cantar sobre o Natal, envolve mais do que conhecer sobre o Natal, porque venhamos, no Ocidente inteiro, quem não conhece o Natal? Eu diria até no Oriente, né? Todo mundo conhece, mas imagina no Ocidente onde a gente está, todo mundo sabe o que é o Natal. Só que não basta isso. O desafio que eu queria trazer para nós todos aqui nessa noite é para que a gente tenha coragem de sermos profetas e profetizar o Natal, nesse mesmo espírito de João o Batista. E profeta, não sei se vocês sabem, mas ele não é aquele que fica somente anunciando o futuro, no sentido de fazer uma previsão futurística. O profeta é aquele que proclama as boas novas do reino de Deus, é aquele que anuncia, que fala e conta e divide das maravilhas de Deus para com todo mundo. Eu queria te convidar a profetizar o Natal, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui dessa noite inspirado a ser mais como João o Batista. Porque João Batista, ele era, em primeiro lugar, alguém que anunciava, um anunciador. Não é isso que o texto diz lá? Esta era a sua mensagem. João Batista, ele tinha uma mensagem para proclamar. Ele tinha uma boa nova para partilhar. Ele tinha uma notícia para trazer. Ele era como uma espécie de um sentinela. Alguém que estava a postos na sua posição, sempre pronto e preparado para anunciar a mensagem e trazer a mensagem que ele devia trazer. Nem que isso lhe custasse a vida, e custou, né? A cabeça dele, né? O João Batista foi decapitado, foi preso antes, depois decapitado, porque ele era um profeta. E nós precisamos, como João Batista, nesse Natal, para além de tudo aquilo que a gente faz nessa época do ano, a gente precisa se colocar na posição de profeta e de anunciador. O dia 25 de dezembro já vai passar, a véspera de Natal vai passar, toda essa época aqui vai passar. A árvore de Natal lá do Vila Lobos, que está toda bonitona, vai ser desmanchada. Essa árvore aqui que está aqui vai ser guardada. Cantata de Natal só ano que vem já. Tá? Os minutos estão acabando da cantata. Agora, na primeira semana de janeiro, no mês de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, meu irmão, minha irmã, Deus, de algum jeito que eu não sei explicar o porquê, Ele decidiu jogar no nosso colo o B.O. Não sei se vocês repararam, mas o anjinho que a Anne falou lá que era bonitinho, ele não fica aparecendo aqui não, viu? Você viu ele? Alguém viu aí? Lá na entrega de panetone o anjo apareceu? Não vi anjo nenhum, não tive notícias. O que existe é a gente, que conhece do Natal, que canta do Natal, que vivencia a experiência de uma cantata de Natal. E você e eu sabendo que o Salvador nasceu, cabe a mim e a você, meu irmão e minha irmã, anunciar, dividir, falar, testemunhar. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, ou meu chefe, meu colega de trabalho, ou meu vizinho, quem você encontra no elevador, seus amigos, parentes, conhecidos, pessoal ali do seu prédio. Tem um Deus que nasceu, que veio a esse mundo, e Ele é o Salvador do mundo, e Ele revela para a gente um Deus que é Pai, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, tem salvação. A gente precisa anunciar essa palavra, a gente precisa viver essa palavra.
A gente tem que entregar mais panetone o resto do ano, não pode parar. É mais cantata, é mais tudo, é mais ação, é mais prática, é mais vivência do Evangelho. Porque como eu disse, a gente não prega o Evangelho só falando, é principalmente vivendo. Principalmente vivendo. E eu digo para vocês sem medo de errar. Não adianta chegar para os nossos filhos, para as nossas filhas, para aquelas crianças que estavam aqui, falar para elas assim: ó, Jesus, EBD, decora esse versículo, né, e vem para a cantata. Se não enxergar na gente o verdadeiro espírito natalino, no dia a dia, durante todo o ano, não basta, não vai ser suficiente. A gente precisa, como João Batista, estarmos apostos, preparados, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo, para dividir essa boa nova que está nas nossas mãos. Como João Batista também, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente não veio aqui, a gente não está aqui anunciando uma mensagem que é sobre mim, que é sobre cada um de nós, é sobre Jesus de Nazaré. João Batista diz assim: eu não sou digno de desatar as amarras das suas sandálias, eu não sou digno, eu batizo com água, eu faço uma coisa aqui que é interessante, mas não é tudo isso não. Tem um que batiza com fogo, tem um que faz o trabalho pleno, tem um que é, e esse quem é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Senhor, é essa a nossa mensagem, é isso que a gente proclama, e a gente precisa repartir isso com as pessoas, que Jesus de Nazaré é a nossa referência, Jesus de Nazaré é o nosso mestre de vida, Jesus de Nazaré é a fonte de sabedoria para a nossa jornada e caminhada, Jesus de Nazaré, amém? É esse que nasceu e que não tinha ali um lugar adequado, apropriado, não nasceu no resort, não nasceu num lugar chique, né? A gente canta num cântico muito bonito, né? Que ele pobre se fez, aquele que era rico em sua glória, veio cuidar dos pobres para fazer os pobres ricos. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que desafiou o Império Romano, aquele que desafiou os religiosos da sua época, aquele que foi para a cruz do Calvário, pela sua coerência, pela sua integridade, pelo seu muito amor por nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, viver a experiência de Natal é se apaixonar por Jesus, e viver amando, tendo Ele como mestre da nossa jornada, todos os dias do ano, todos os dias da nossa existência. A minha oração é para que você nessa noite possa rememorar que o nosso Deus nasceu, que o nosso Deus é gente, que o nosso Deus é aquele menino naquela manjedoura, acolhido nos braços de Maria, de José, que teve que ter toda uma manobra familiar para que ele fosse protegido. Esse é o nosso Deus, amigo de pecadores, gente que é um Deus que anda com a gente, né? Quem é pecador aqui? Ih, tem pouco? Tem pouco. Se você parou de pecar, levanta a mão. Olha, ninguém, está todo mundo pecando, né? Eu sempre conto que tinha um professor, um diretor da faculdade teológica, né, o professor Lourenço. Ele chegava para a gente quando a gente era seminarista, ele cumprimentava: e aí, continua pecando? A gente tomava um susto assim, né? Porque Jesus de Nazaré é nosso amigo. Jesus de Nazaré, embora saiba o que todo mundo aqui fez no verão passado, é nosso amigo, nos ama, tem vida, tem boa notícia para cada um de nós. Esse é Jesus de Nazaré, esse Jesus que a gente tem que repartir. E por fim, eu queria, como o profeta João Batista, porque o que o profeta faz? O profeta, ele estica a corda da esperança. Como diz o José Tolentino Mendonça, o profeta é aquele que atira mais longe a esperança. É isso que João Batista faz. Está todo mundo ali de boa, e de repente ele vem e fala assim: olha, está vindo um.
Ele está chegando, Ele vai batizar com fogo e com Espírito. Ó, Ele está esticando. Ele vai vir, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. É Ele está apontando, Ele está esticando a esperança. Natal, quando a gente vira profeta do Natal, a gente passa a trabalhar como João Batista. E a gente estica as cordas da esperança. O que significa isso? Significa, meu irmão e minha irmã, que nosso papel nessa terra é olhar para esse presente, para a expectativa desse presente, desse agora, desse hoje, e falar para ela assim, ó, eu vou aumentar a expectativa, eu vou esticar a corda da esperança, eu vou fazer com que isso que a gente está pensando que vai ser 200 panetones, vão ser 1000, e dos 1000 panetones, quem sabe a gente vá para um lugar, estique mais ainda, que não vai ter mais morador em situação de rua. Estão entendendo? O profeta, ele vem para esticar a corda. O que está acontecendo no nosso mundo, no nosso tempo? Tem guerra, vamos esticar a corda, vamos profetizar paz. Tem maldade, tem vingança, vamos profetizar perdão, acolhimento, restauração. Meu irmão e minha irmã, você conhece a mensagem do Natal, você está vivendo a mensagem do Natal, nós estamos cantando a mensagem do Natal, é o meu papel e o seu, onde você estiver, com quem você estiver, no momento em que você estiver, seja lá quando for, estica a corda, compartilhe boa nova. Sabe, se tem gente falando para você, olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com meu filho, estica a corda, olha, vamos trabalhar em nome de Jesus, para você ter um relacionamento maravilhoso com teu filho. Sabe, a nossa cidade está com problema, está um caos, vamos trabalhar, vamos esticar a corda da esperança para a nossa cidade ser uma boa cidade. Sabe, se a gente pode fazer alguma coisa, vamos esticar mais a corda, vamos fazer mais. Vamos fazer mais para o nosso mundo, vamos fazer mais, vamos profetizar Jesus. Nós somos os portadores dessa boa notícia, meu irmão e minha irmã. E você que chegou aqui sem esperança, eu quero esticar a corda e dizer para você, há esperança. Se você não tem com quem passar o Natal, você está solitário, sozinho, há esperança, há amizade no reino de Deus. Se você está triste, cabisbaixo, esmorecendo, a vida pulsando do Senhor para a sua vida, há uma fonte que jorra água em abundância e não cessa, para mim e para você. Se você não tem esperança, está sem expectativa, não consegue sonhar, eu queria te dizer nessa noite, meu irmão, há sonhos para a gente sonhar, há coisas para a gente fazer, há coisas para a gente realizar, há vida em abundância para todos, para todas, há vida em abundância para cada um de nós. Vamos sonhar, vamos esticar, vamos atirar a esperança para frente, vamos aumentar a densidade da expectativa que a gente tem, porque o nosso Senhor nasceu. O nosso Senhor nasceu. Irmão, irmã, eu te convido nessa noite. A gente não está no Natal ainda, né? Ainda, a rigor, ainda hoje é dia 21. Dá tempo de você ser profeta. Dá tempo de você ser como João Batista. Meu irmão, me desculpe te dar uma notícia que não é tão boa nova assim, mas eu vou te dar. Se você conhece um pouco do que a gente está cantando, se você conhece um pouco dos textos que foram lidos, se você conhece um pouco do que inspira a poesia que a gente vai ouvir já já, está com você. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. É você que vai ter que levar a paz. É você que vai levar ali a reconciliação. É você quem vai ser o agente do Espírito no mundo. Você que vai ser o profeta, a profetisa de Deus, para dizer, a boa nova é contigo. É contigo. E por favor, meu irmão e minha irmã, vamos esticar as cordas da esperança, para esse mundo melhorar em nome de Jesus.
para esse mundo ser um lugar mais justo em nome de Jesus, para que as nossas vidas tenham mais plenitude em nome de Jesus. Que seja assim, que você seja assim, e que a gente possa continuar se nutrindo nessa cantata, se alegrando, porque o Salvador nasceu. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça mais uma vez nessa noite, e a refletir nesse musical, nessa cantata, a refletir. Onde você está? Em casa, no trabalho, com os amigos, na igreja, no bairro, na vizinhança. Como que você pode profetizar a profundidade do que significa o Natal na vida daqueles e daquelas que cruzam teu caminho? O convite aqui nessa noite não é para você ficar pentelhando uma pessoa sem parar, tá? Até ela vir para a igreja. O convite aqui nessa noite é para a gente repartir o que há de mais precioso nas nossas vidas. A esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Compartilhe isso abraçando, compartilhe isso aconselhando, compartilhe isso, sendo generoso, compartilhe isso sendo uma pessoa ética, compartilhe isso falando também, obviamente, mas não fique inerte, não fique parado, porque tem muita gente, tem uma cidade, tem um estado, tem um mundo, que precisam de profetas para compartilhar que o príncipe da paz nasceu. Pai amado, ó Senhor, que cada canção, que os poemas, que essa meditação, que tudo isso seja usado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para produzir em cada um de nós uma atitude no mundo, um modo de viver no mundo, em que seja lá onde estivermos, a que horas estivermos, com quem estivermos, que a gente esteja pronto para anunciar que o Salvador nasceu, e por isso a morte foi derrotada, e há um projeto celestial e eterno, de vida em abundância, para cada pessoa desse mundo. Sejamos nós os privilegiados a partilhar essa notícia maravilhosa para todo mundo, Senhor. E aqueles e aquelas que porventura hoje estiverem sem esperança, que o Senhor, Pai, possa fazer brotar no coração deste ou desta uma esperança que é inexplicável, uma esperança restaurativa, uma esperança potente, uma esperança profunda, uma esperança eterna, que só pode vir da Tua parte. E que esse Natal seja maravilhoso, seja especial, não por causa das luzes, mas por causa da experiência nossa com o menino Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar mais uma vez.